Bergen, Noruega, inverno de 1821. Quando as luvas de pelica de Ingrid Waltersen foram arrancadas diante de toda a elite mercantil da cidade, o que a multidão viu não foram mãos, mas um mapa gravado em carne viva pelas águas assassinas do Mar do Norte. O que ela não sabia é que o homem que fez o lance mais alto por sua proteção naquela noite não era seu salvador. Era um colecionador. E ela acabara de se tornar a peça mais valiosa de sua coleção macabra. Esta é a história de como um segredo náutico transformou cicatrizes em coordenadas, e uma mulher que sobreviveu ao gelo descobriu que o verdadeiro frio vive no coração dos homens. Se histórias de redenção impossível e segredos enterrados nas águas geladas da história te fascinam, inscreva-se no Diários da Nobreza e ative o sininho de notificações. Hoje você vai descobrir por que alguns tesouros não foram feitos para serem encontrados. Eles foram gravados em pele para nunca serem esquecidos. A fortaleza de Bergenhus nunca fora construída para abrigar caridade. Suas paredes de pedra cinzenta, erguidas para repelir invasores dinamarqueses 3 séculos antes, agora acolhiam o leilão beneficente mais aguardado do inverno de 1821. Mas caridade, como Ingrid Waltersen aprendera nos últimos 6 meses, era apenas outro nome para o espetáculo cruel que a elite oferecia a si mesma. O salão principal da fortaleza cheirava a cera de vela misturada com lã molhada e o perfume adocicado de especiarias que os mercadores usavam para disfarçar o odor de peixe seco impregnado em suas roupas caras. Ingrid mantinha-se junto à parede posterior, os dedos apertando a pena de ganso sobre o livro razão aberto em seu colo. Sua função era simples: registrar cada lance, cada comprador, cada objeto arrematado, invisível, silenciosa, útil apenas enquanto suas mãos se movessem sobre o papel. E por isso mesmo, ela jamais as descobria. As luvas de pelica cinza claro subiam até seus cotovelos, presas por pequenos botões de madrepérola que ela verificava compulsivamente a cada 10 minutos. 6 meses desde que Kaufmann Theodor Mikkelsen a contratara como escriba. 6 meses sem que ninguém visse. 6 meses de segurança frágil como gelo recém-formado sobre água profunda. Lote 42, anunciou o leiloeiro, um homem rechonchudo cujo colete de brocado mal continha seu entusiasmo. Um broche de âmbar báltico autêntico, engastado em prata dinamarquesa, datado de 1755. Peça doada por nossa generosíssima Fru Dorothea Strand, viúva do saudoso armador Christopher Strand. Os lances começam em 50 rigsdaler. Ingrid escreveu mecanicamente. Lote 42, broche âmbar, 50 RD. Início. Seus olhos, porém, encontraram involuntariamente a mulher no centro do salão. Strand era tudo o que a sociedade de Bergen esperava de uma viúva rica. Vestido negro de seda que custava mais que o salário anual de 10 famílias, colar de pérolas que brilhava mesmo sob a luz mortiça das velas e um sorriso que nunca alcançava os olhos azuis e frios como os fiordes no inverno. Ela não precisava fazer lances, ela doava os objetos para que outros os comprassem, estabelecendo assim uma dívida moral impossível de quitar. 60 rigsdaler! Gritou um comerciante de madeira. 70! Contra-atacou um importador de têxteis. Ingrid anotava. A pena arranhava o papel com um ritmo que a acalmava. Enquanto escrevesse, ninguém olharia para ela. Enquanto fosse útil, poderia permanecer à margem da luz. Foi quando sentiu o olhar. Não era o tipo de atenção dispersa que se lança sobre criados. Era focado, penetrante, como um bisturi cortando tecido. Ingrid ergueu os olhos por um segundo e encontrou um homem que não se encaixava no resto da multidão. Duque Magnus Kjeldsen não parecia estar interessado no leilão.
estava interessado nela. Ele permanecia apoiado contra um pilar de pedra no lado oposto do salão, alto e anguloso, com o tipo de postura que médicos militares adquirem depois de anos examinando corpos quebrados. O casaco negro era bem cortado, mas austero, sem os bordados excessivos que outros nobres exibiam. Seus olhos, acinzentados como o mar do norte antes de uma tempestade, não piscavam enquanto a observavam. Ingrid desviou o olhar imediatamente, o coração acelerando. Kaufmann Mikkelsen a advertira sobre homens que prestavam atenção demais em mulheres solitárias. Mantenha a cabeça baixa, Fröken Waltersen. Homens de posses não distinguem entre interesse profissional e outro tipo de curiosidade. Sem Rigsdaler. A voz estridente de Fru Strand cortou o salão. Todos se viraram. Ela não estava fazendo um lance. Estava apontando diretamente para Ingrid. 100 Rigsdaler para quem me devolver meu broche roubado. O silêncio que se seguiu tinha textura. Pesado. Sufocante. Perdão? O leiloeiro piscou, confuso. Aquela mulher... Dorothea Strand atravessou o salão com a velocidade de um navio de guerra, o vestido negro ondulando como velas funerárias. A escriba contratada por Mikkelsen. Ela roubou meu broche de âmbar esta manhã quando veio buscar os itens doados em minha residência. Ingrid sentiu o chão inclinar-se sob seus pés, como o convés do navio do pai naquela última noite. Kaufmann Mikkelsen materializou-se ao seu lado, o rosto vermelho de fúria contida. Fru Strand, certamente há um mal-entendido. Fröken Waltersen é uma funcionária de confiança absoluta. Ela jamais. Então, por que o broche foi encontrado em sua bolsa de trabalho? Dorothea ergueu uma pequena sacola de veludo. Dentro dela, sob a luz das velas, um broche de âmbar refletia tons dourados. Ingrid não tinha essa bolsa. Nunca a vira antes na vida. Isso não é meu. Ela começou, mas Mikkelsen a interrompeu com um olhar assassino. Silêncio. Você já causou vergonha suficiente. A multidão se aglomerava agora. Um círculo de rostos ávidos por escândalo. Ingrid reconheceu a dinâmica. Não importava a verdade. Importava a narrativa, e Fru Dorothea Strand controlava todas as narrativas em Bergen. Reviste-a! Exigiu alguém na multidão. Verifiquem suas roupas! Gritou outro. Talvez ela esconda mais coisas roubadas sob essas luvas ridículas que nunca tira. Ingrid recuou instintivamente, mas mãos já a agarravam. Mãos de mulheres respeitáveis que participavam de obras de caridade e depois iam para casa, dormir em lençóis de linho importado. Mãos que puxavam seu chale, que abriam sua bolsa verdadeira, que alcançavam suas luvas. Não! A voz de Ingrid saiu como um grito sufocado. Por favor, não! Mas dedos já desabotoavam a madrepérola, já puxavam o tecido cinza para baixo. Já expunham o que ela escondera por 6 meses. O silêncio desta vez era diferente. Era o silêncio que precede o nojo. As mãos de Ingrid Waltersen não eram mãos, eram mapas. Dos pulsos até as pontas dos dedos, padrões azulados serpenteavam sob a pele pálida como rendas tecidas por águas geladas. Linhas que se ramificavam, se entrecruzavam, formavam nós e redemoinhos. A assinatura deixada por 14 horas, agarrada a destroços de madeira, enquanto o Mar do Norte tentava arrancá-la do mundo dos vivos. Queimaduras por frio severo. Lesões que destruíra as camadas superficiais da pele e deixara para trás padrões permanentes, azuis como veias expostas, frios como a morte que não conseguira levá-la. Deus do céu, alguém sussurrou. É uma marca do demônio. Ela está amaldiçoada. Afastem-se dela. Ingrid tentou cobrir as mãos novamente, mas as luvas foram arrancadas completamente de seus dedos trêmulos. Ela estava nua, exposta.
Cada linha azulada em sua pele era um grito silencioso da noite em que o navio do pai se partiu ao meio, e ela flutuou entre cadáveres congelados até que pescadores a encontraram ao amanhecer, mais morta que viva. Vejam! Dorothea Strand recuou teatralmente, uma mão sobre o coração. Ela carrega a marca da morte. É por isso que rouba dos vivos. A criatura não é humana. Kaufmann Mikkelsen já se afastara. Ninguém queria associação com o escândalo. A multidão se abria como o mar, deixando Ingrid sozinha no centro de um círculo de repulsa. Foi quando a voz cortou o salão como uma lâmina cirúrgica. 300 Rigsdaler. Todos se viraram. Duque Magnus Kjeldsen avançava pelo corredor aberto na multidão, as mãos enluvadas, cruzadas nas costas, o olhar fixo não em Dorothea, mas nas mãos expostas de Ingrid. Perdão, Vossa Graça. O leiloeiro parecia ter perdido completamente o controle da situação. 300 Rigsdaler pelos serviços de catalogação desta mulher. Magnus parou a 3 passos de Ingrid. Seus olhos não demonstravam o horror. Demonstravam algo muito pior. Interesse clínico. Preciso de alguém com mãos únicas para organizar minha coleção de mapas náuticos antigos. Penso que ela se qualifica perfeitamente. Vossa Graça não pode estar falando sério. Mikkelsen começou. 400 Rigsdaler. Magnus nem olhou para ele. E estou disposto a esquecer que sua funcionária de confiança foi acusada de roubo sob seu emprego, Kaufmann Mikkelsen. A menos que prefira que eu investigue mais profundamente as circunstâncias desta acusação. O silêncio agora tinha o gosto de medo. Todos em Bergen sabiam que Duque Kjeldsen possuía conexões diretas com a coroa dinamarquesa. Uma investigação dele poderia destruir reputações. Mikkelsen engoliu em seco. A decisão, naturalmente, cabe a Fröken Waltersen. Mas todos sabiam que não havia decisão. Ingrid olhou ao redor. Viu o círculo de rostos que a encaravam como aberração. Viu Dorothea Strand, com um sorriso vitorioso nos lábios. Viu as portas da fortaleza, além das quais nevava intensamente, e onde ela não teria abrigo, emprego ou futuro. Olhou então para Magnus Kjeldsen, para os olhos cinzentos que ainda examinavam suas mãos, da mesma forma que um colecionador examina um fóssil raro. Aceito. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Excelente. Magnus virou-se para o leiloeiro. Registre a transação. A mulher está sob minha custódia a partir deste momento. E assim, sob o olhar fascinado e enojado da elite de Bergen, Ingrid Waltersen trocou uma jaula por outra. O que ela não sabia, o que ninguém naquele salão poderia imaginar, era que as linhas azuladas em suas mãos não eram apenas cicatrizes. Eram coordenadas. E o homem que acabara de comprá-la sabia exatamente como lê-las. Em carruagem de Magnus Kjeldsen não tinha brasões dourados nem estofamento de veludo. Era preta como um caixão e cheirava a creolina e algo mais antigo, formol talvez, ou simplesmente a ausência de vida. Ingrid permanecia imóvel no banco oposto ao duque, as mãos nuas ainda expostas sobre o colo. Ele não lhe oferecera novas luvas, não oferecera explicações. Apenas a conduzira para fora da fortaleza de Bergen-Huus, sob o olhar de todos, como um médico transportando um espécime particularmente interessante. A neve caía espessa do lado de fora, abafando os sons da cidade. Bergen desaparecia gradualmente pela janela. As casas coloridas do porto, os armazéns de bacalhau, as docas onde o pai dela costumava atracar seu navio. Tudo se tornava branco, apagado. Você não vai me perguntar por que eu a comprei? A voz de Magnus era baixa, educada, mas destituída de calor humano. Ingrid manteve os olhos fixos em suas próprias mãos, nas linhas azuladas que pareciam pulsar sob a luz fraca da lanterna da carruagem.
Homens ricos não precisam explicar suas escolhas a mulheres sem escolha. Um silêncio. Então, inesperadamente, Magnus riu. Não foi uma risada cruel. Foi pior. Foi genuína, quase surpresa, perspicaz. Ele se inclinou para a frente e Ingrid sentiu o peso daquele olhar clínico novamente. Mas incorreta. Eu não a comprei por riqueza. Comprei por necessidade. Suas mãos, Fröken Waltersen, são extraordinariamente únicas. São monstruosas. A palavra saiu amarga. São um registro médico vivo de sobrevivência ao impossível. Magnus abriu uma pasta de couro que estava ao seu lado. De dentro, retirou um caderno encadernado em couro marrom escuro, manchado por água salgada. Reconhece isto? O coração de Ingrid parou. Mesmo à distância, ela conhecia aquela caligrafia na primeira página aberta. Letras firmes, militares, escritas com tinta que resistira a anos de umidade. É o diário de bordo do meu pai. Capitão Arvid Waltersen, comandante do Brig St. Olaf, naufragado em 12 de março de 1816 durante uma tempestade no Mar do Norte. Magnus recitava como se lesse de um relatório médico. 23 tripulantes mortos. Uma sobrevivente, sua filha, então com 17 anos, resgatada após 14 horas na água a uma temperatura de aproximadamente 2 graus Celsius. Os médicos não esperavam que ela sobrevivesse à noite. Mas sobreviveu, com estas marcas. Ingrid estendeu a mão instintivamente para o diário, mas Magnus o fechou antes que ela pudesse tocá-lo. Como você conseguiu isso? Esse diário desapareceu com o navio. Não desapareceu. Foi vendido em um leilão de espólios náuticos em Copenhague, há 3 anos. Eu o comprei por suas anotações sobre os efeitos da hipotermia em tecidos humanos. Seu pai era um observador meticuloso. Magnus guardou o caderno novamente. Ele descreveu cada sintoma que você apresentou durante o resgate: tremores, cianose, perda de consciência e depois, semanas mais tarde, quando pensavam que você morreria de gangrena, as marcas começaram a aparecer. Ele as desenhou, cada linha, cada padrão. A carruagem deu um solavanco, virando em uma estrada de cascalho. Através da janela, Ingrid viu os portões de ferro de uma propriedade rural. Não eram ornamentados como os dos mercadores ricos. Eram funcionais, frios. Por que um duque está interessado em hipotermia? Sua voz tremeu levemente. Magnus não respondeu até que a carruagem parasse diante de uma mansão de pedra cinza, com janelas estreitas como olhos de cadáver. Porque já vi homens demais morrerem congelados. E não consegui salvar nenhum deles. A biblioteca de Magnus Kelsen não continha apenas livros. Ingrid permaneceu paralisada na entrada do salão principal, enquanto seus olhos tentavam processar o que viam. Prateleiras de carvalho subiam do chão ao teto, mas entre os volumes encadernados em couro havia frascos de vidro. Dezenas deles, centenas. Dentro dos frascos, preservados em líquido transparente, flutuavam coisas que já foram humanas. Uma mão decepada, os dedos curvados como garras. Um coração atravessado por balas de mosquete, pulmões enegrecidos por pólvora, fragmentos de ossos com anotações em latim coladas nos vidros. Minha coleção médica. Magnus acendeu lampiões de óleo ao redor do salão e a luz revelou ainda mais horrores. Instrumentos cirúrgicos dispostos em vitrines de veludo negro, crânios cerrados ao meio para estudo, diagramas anatômicos pendurados como quadros. Servi como médico militar sob o comando dinamarquês durante as guerras napoleônicas. Quando o tifo devastou meu regimento em 1813, 340 homens morreram em 3 semanas. Eu anotei cada sintoma, cada estágio da doença, mas não consegui salvar um único deles. Ele falava disso como quem relata o clima.
Desde então, dedico-me a preservar o conhecimento que não pude usar para preservar vidas. Magnus se virou para ela e, pela primeira vez, Ingrid viu algo além de frieza clínica em seus olhos. Viu vazio. Se não posso salvar os vivos, posso ao menos garantir que os mortos ensinem. Ingrid sentiu náusea subindo pela garganta. E eu? Sou mais uma peça da sua coleção? Você é diferente. Magnus se aproximou, parando-o a uma distância socialmente aceitável, mas seus olhos desceram para as mãos dela. Você é um espécime vivo, um mapa orgânico de sobrevivência extrema, e eu preciso documentá-la antes que... Ele não terminou a frase. Antes que eu morra, Ingrid completou, a voz dura. Antes que as marcas desapareçam ou você decida cobri-las permanentemente. Magnus se dirigiu a uma mesa enorme coberta com folhas de papel em branco, penas de ganso, tinteiros e lupas de aumento. As ilustrações no diário de seu pai estão incompletas. Foram feitas à pressa, sob luz de vela, enquanto você estava inconsciente, mas agora você está aqui, consciente. E eu tenho os instrumentos adequados. Ingrid olhou para a mesa. Para os papéis em branco que esperavam ser preenchidos com os padrões de sua pele. Você quer desenhar minhas mãos? Quero mapear cada linha com precisão cirúrgica. Magnus já estava organizando os materiais. O processo levará semanas, talvez meses. Você precisará permanecer imóvel sob luz forte enquanto eu trabalho. Será desconfortável, mas quando terminarmos teremos o registro médico mais completo já feito sobre sobrevivência à hipotermia severa. Ele falava como se fosse uma proposta razoável, como se ela tivesse escolha. E depois, quando você terminar seu mapeamento? Magnus hesitou. Foi uma pausa tão breve que outra pessoa talvez não notasse. Mas Ingrid vira pescadores hesitarem assim antes de mentir sobre o tamanho da pesca. Depois você será livre para ir, com uma compensação financeira generosa, naturalmente. Mentira. Ela não sabia como sabia, mas sabia. Ninguém liberava espécimes raros de coleções. E se eu recusar? Então você retorna a Bergen. Magnus a encarou sem emoção. Onde Frustrand já espalhou que você é uma ladra marcada pelo diabo. Onde nenhum comerciante a empregará. Onde o inverno matará qualquer pessoa sem abrigo em 2 noites. A armadilha estava completa, e Ingrid reconhecia armadilhas. O pai a ensinara a identificá-las em cartas náuticas, os escolhos escondidos sob águas aparentemente calmas. Muito bem. Ela se aproximou da mesa. Quanto tempo por sessão? 4 horas. Sob luz de lampiões concentrada, você precisará manter as mãos completamente imóveis enquanto eu trabalho. Ingrid sentou-se na cadeira indicada. Magnus posicionou 3 lampiões ao redor dela, a luz convergindo sobre suas mãos como holofotes em um palco cirúrgico. Estenda os dedos, palmas para baixo. Ela obedeceu. A luz era quente demais, quase queimava. Magnus se sentou do outro lado da mesa, pegou uma lupa e se inclinou tão perto que Ingrid sentia sua respiração sobre a pele. Durante longos minutos ele não desenhou nada. Apenas observava. A lupa deslizava sobre cada linha azulada, cada ramificação do padrão. Seus olhos cinzentos se estreitavam em concentração absoluta. Extraordinário. O sussurro escapou de seus lábios. Seu pai escreveu que as marcas pareciam rendas tecidas pelo gelo. Mas não são aleatórias. Há uma geometria, uma lógica. Ingrid manteve-se em silêncio. O calor dos lampiões fazia suas mãos suarem, mas ela não ousava se mover. Magnus finalmente pegou uma pena, mergulhou na tinta e começou a desenhar. Seus traços eram precisos, delicados. Não a obra de um aristocrata ocioso, mas de um cirurgião que já costurou músculos rasgados por balas.
Seu pai... Magnus falou sem desviar os olhos do papel. Ele descreveu você como corajosa. Disse que você o acompanhava em todas as viagens desde os 12 anos. Que aprendeu a ler estrelas e cartas náuticas antes de aprender a bordar. Ele precisava de um ajudante. Ingrid respondeu mecanicamente. Minha mãe morrera de febre. Não havia ninguém mais. Ele também escreveu algo curioso nas últimas páginas do diário. Algo que não entendi na época. Ingrid sentiu seu coração acelerar. O quê? Magnus pausou o desenho. Ergueu os olhos para ela pela primeira vez desde que começara. Ele escreveu. As marcas dela não são uma maldição. São a chave. Que Deus a proteja se alguém aprender a lê-las. Uma pausa. O que seu pai quis dizer com chave? Ingrid forçou sua expressão a permanecer neutra. O pai lhe contara a verdade naquela última noite, quando a tempestade já rasgava as velas, sobre o carregamento secreto, sobre a prata da coroa que transportavam ilegalmente, sobre os homens poderosos que queriam roubá-la, e sobre como ele transformara as marcas da lesão dela em um código náutico que só marinheiros experientes conseguiriam decifrar. Mas ela não diria nada disso a Magnus Kjeldsen. Meu pai estava delirando de dor quando escreveu isso. Mentiu suavemente. Ele achava que eu morreria, que as marcas eram algum tipo de sinal divino. Magnus a estudou por um longo momento. Então, lentamente, voltou a desenhar. Talvez... Ou talvez ele visse algo que eu ainda não vejo. Os dias que se seguiram adquiriram uma rotina opressiva. Ingrid acordava em um quarto espartano no segundo andar, comia o café da manhã em silêncio servido por criados que nunca a olhavam nos olhos, e então descia para a biblioteca. 4 horas, todas as manhãs, mãos estendidas sob a luz brutal dos lampiões, enquanto Magnus desenhava com a paciência de quem disseca cadáveres. Ele não conversava durante o trabalho. Mas à noite, quando ela podia finalmente descansar as mãos doloridas, ele fazia perguntas. Você sente dor nas marcas? Às vezes, quando está muito frio, elas mudam de cor. Ficam mais azuladas no inverno. Você sente algo quando toca água gelada? Sinto medo. Aquela resposta o fizera pausar, mas ele não perguntara por quê. Na terceira semana, Ingrid começou a explorar a mansão. Magnus passava as tardes trancado em um escritório no terceiro andar e os criados a ignoravam completamente. Ela descobriu uma sala cheia de mapas náuticos antigos, outro salão com esqueletos humanos completos montados em estruturas de metal, uma adega que cheirava a medicamentos antigos. E descobriu também que Magnus Kjeldsen não dormia. Ela o ouvira andando pelos corredores às 3 da madrugada, o som de seus passos firmes e incansáveis. Uma noite, incapaz de dormir por causa do frio que penetrava pelas janelas mal vedadas, Ingrid desceu até a biblioteca e o encontrou lá. Ele estava sentado no escuro, sem lampiões acesos, segurando um frasco de vidro contra a luz da lua. Dentro dele, um coração preservado flutuava. Não consegue dormir? Ingrid perguntou baixo. Magnus não se assustou. Continuou olhando para o frasco. Soldados que viram 300 homens morrerem não dormem, Fröken Waltersen. Eles apenas esperam a próxima morte. Você não os matou. Foi a doença. Eu era o médico deles. Pela primeira vez, havia emoção em sua voz. Amarga. Dura. Deveria ter encontrado uma cura. Deveria ter salvado ao menos alguns. Mas tudo o que fiz foi anotar seus sintomas enquanto eles sufocavam no próprio sangue. Ingrid se aproximou lentamente, como se aproximaria de um animal ferido. E agora você coleciona mortos, esperando que eles lhe digam o que deveria ter feito. Magnus baixou o frasco. Olhou para ela com aqueles olhos cinzentos e vazios.
Sim. Mas eles não falam. Falam? Não. Ingrid sentou-se na cadeira ao lado dele. Na escuridão, suas mãos eram apenas sombras. Meu pai também se culpou, pelo naufrágio, pelos homens que morreram. Ele escreveu no diário que se tivesse recusado o carregamento secreto, nada disso teria acontecido. Ela respirou fundo. Mas eu não o culpo. E acho que seus soldados também não culpam você. Magnus ficou em silêncio por tanto tempo que Ingrid pensou que ele não responderia. Mas então falou tão baixo que ela quase não ouviu. Como você pode saber? Porque os mortos não guardam rancor. Só os vivos fazem isso consigo mesmos. Foi a conversa mais longa que tiveram. E na manhã seguinte, quando Ingrid desceu para a sessão de desenho, Magnus fizera algo diferente. Ele trouxera chá quente e biscoitos de gengibre. Pensei que você talvez apreciasse algo além de pão seco. Ele disse quase sem graça. Ingrid aceitou a xícara, sentindo o calor contra as palmas marcadas. Obrigada. E por um momento fugaz, enquanto a neve caía do lado de fora e os frascos de morte os cercavam, houve algo quase humano entre eles. Mas no final da quarta semana, tudo mudou. Magnus terminara de desenhar a mão esquerda de Ingrid. Ele espalhou todas as folhas sobre a mesa, 23 ilustrações detalhadas, cada linha, cada ramificação, cada nó do padrão azulado capturado com precisão cirúrgica. E então ele fez algo inesperado. Sobrepôs os desenhos sobre uma carta náutica antiga do Mar do Norte. Ingrid sentiu o sangue gelar. O que você está fazendo? Magnus não respondeu. Seus dedos traçavam as linhas dos desenhos, depois as coordenadas da carta. Seu rosto estava tenso de concentração. Não é possível, ele sussurrou. Não pode ser. Magnus, o que você viu? Ele ergueu os olhos para ela. E pela primeira vez, havia algo além de vazio naquele olhar. Havia fascinação e ganância. Estas marcas não são aleatórias, Ingrid. Elas correspondem a coordenadas náuticas. Sua voz tremeu de excitação. Seu pai não estava delirando. Ele transformou suas cicatrizes em um mapa para algo que ele escondeu. Ingrid se levantou tão rapidamente que a cadeira caiu. Você está errado. São apenas cicatrizes. Não minta para mim. Magnus também se levantou, cercando a mesa. O naufrágio não foi acidental, foi? Seu pai estava transportando algo valioso. Algo que outros homens queriam roubar. E antes de morrer, ele gravou a localização em você. Você está louco. Estou certo. Magnus bateu a mão sobre os desenhos. E você sabe disso. É por isso que sempre escondeu as mãos. Não por vergonha. Por segurança. Porque se alguém decifrasse o código... Ele não terminou. Não precisava. Ingrid recuou até a porta. Eu quero ir embora. Não pode. Magnus não se mexeu, mas sua voz tinha o tom de quem acaba de descobrir o espécime mais valioso de sua vida. Ainda preciso desenhar sua mão direita. E depois precisarei de você viva para verificar se as coordenadas estão corretas. O significado das palavras demorou 1 segundo para penetrar. Então Ingrid entendeu. Precisarei de você viva. Não, você será livre para ir, viva, como os corações nos frascos eram preservados, como o conhecimento a ser guardado. Você nunca planejou me libertar. Sua voz saiu como um sussurro. Magnus encontrou seus olhos, e pela primeira vez foi honesto. Não. Foi quando ouviram os sons lá fora. Cavalos, muitos deles, e vozes gritando ordens. Magnus correu até a janela. Ingrid viu a cor drenar de seu rosto. Impossível. O que é? A milícia portuária de Bergen. Ele se virou para ela e havia algo próximo ao medo em seus olhos. Liderada por Captain Eric Holt, eles não têm autoridade aqui, a menos que... A porta da biblioteca se escancarou. 5 homens armados com mosquetes entraram, liderados por um homem alto de uniforme naval.
Duque Kjeldsen. Captain Holt sorriu sem humor. Fomos informados de que Vossa Graça está retendo ilegalmente uma mulher procurada por roubo. Viemos buscá-la. Magnus se posicionou entre Ingrid e os soldados. Esta mulher está sob minha proteção. Vocês não têm jurisdição. Temos um mandado assinado por Fru Dorothea Strand. Holt ergueu um papel selado. E ordem de busca em sua propriedade. Parece que há denúncias perturbadoras sobre suas atividades aqui. Ingrid entendeu imediatamente. O consórcio não queria resgatá-la. Queriam garantir que ninguém decifrasse o mapa em suas mãos, e a forma mais fácil de fazer isso era matá-la. Fröken Waltersen. Holt estendeu a mão. Venha conosco. Prometemos que será tratada adequadamente. Ingrid olhou para Magnus. Viu o cálculo em seus olhos. Ele poderia lutar. Poderia tentar protegê-la. Mas então olhou para os desenhos sobre a mesa, para o mapa que ele acabara de começar a decifrar. E ela viu o momento exato em que Magnus Kjeldsen fez sua escolha. Ele recuou. Levem-na. A traição doeu mais que qualquer frio jamais doera. Ingrid não resistiu quando as mãos ásperas a agarraram, quando a arrastaram para fora da biblioteca, da mansão, para a neve que caía impiedosa. A última coisa que viu foi Magnus parado junto à mesa, olhando para os desenhos, escolhendo preservar o conhecimento, em vez de salvar sua vida. A neve transformara Bergen em um sepulcro branco. Ingrid foi arrastada através das ruas desertas, enquanto o vento cortava sua pele como lâminas de gelo, sem luvas, sem chale. Os soldados de Captain Holt a seguravam pelos braços, seus dedos cravados fundo o suficiente para deixar marcas que se juntariam às outras em sua carne, mas não a levaram para a prisão municipal, levaram-na para o porto. Aonde estamos indo? Ingrid tentou plantar os pés no chão coberto de neve, mas foi puxada sem cerimônia. Silêncio. Holt caminhou à frente, seu casaco de oficial esvoaçando como asas de corvo. Ladrões não fazem perguntas. O cais estava vazio. Os pescadores haviam retornado para casa antes que a tempestade piorasse. Apenas um navio permanecia ancorado. Um brigue mercante pintado de preto, sem nome visível no casco. Ingrid conhecia navios. Conhecia os sinais de embarcações que preferiam não ser identificadas. Navio fantasma. Contrabandista. Subam-na, Holt ordenou. 2 soldados a empurraram prancha acima. A madeira estava escorregadia de gelo, e Ingrid quase caiu 2 vezes antes de ser jogada no convés. O impacto expulsou o ar de seus pulmões. Quando conseguiu se levantar nos cotovelos, viu quem a esperava. Fru Dorothea Strand estava de pé, sob um toldo improvisado, protegida da neve, envolta em peles que custavam mais que a vida de 10 marinheiros. Ao seu lado, um homem baixo e corpulento com dedos cobertos de anéis de ouro. Kaufmann Lars Dahl. O consórcio completo. Reunido para testemunhar o fim. Trouxeram-na intacta? Dorothea perguntou sem olhar para Ingrid, como se discutisse uma mercadoria. Sim, Fru Strand. Holt subiu a bordo, sacudindo neve do uniforme. Embora o Duque tenha tentado reter a criatura. Magnus Kjeldsen sempre foi peculiar. Dahl cuspiu para o lado. Colecionador de cadáveres. Mas pelo menos teve o bom senso de não se opor a uma ordem legal. Ingrid forçou-se a ficar de pé, tremendo violentamente. Não apenas de frio, de raiva. Não existe nenhuma ordem legal. Vocês forjaram tudo. Dorothea finalmente a olhou. Seus olhos azuis estavam tão frios quanto as águas que quase haviam matado Ingrid 5 anos antes. Menina tola, legalidade é aquilo que pessoas com poder dizem que é. Ela se aproximou, seus sapatos de seda repicando no convés. Você realmente achou que poderia viver entre nós, carregando o segredo do seu pai nas mãos? Ingrid sentiu seu estômago revirar. Vocês sabem.
Sabíamos desde o dia em que você foi resgatada. Dal riu, um som gorduroso. Arvid Waltersen era um bom capitão, mas péssimo mentiroso. Ele contou ao Meia Bergen que transportava mercadorias especiais para a coroa. Não foi difícil deduzir o resto. 2.000 marcos de prata dinamarquesa. Holt completou, seus olhos brilhando com ganância. Escondidos em algum lugar do Mar do Norte, e seu pai Idota transformou a localização em um código vivo. Nós causamos a tempestade? Não. Doroteia sorriu friamente. Mas aproveitamos a oportunidade. Enviamos homens para vasculhar os destroços. Interrogamos sobreviventes. Mas a prata nunca foi encontrada, porque a chave morreu com Arvid Waltersen. Ou assim pensávamos. Dal se aproximou também, cercando Ingrid, até que você apareceu em Bergen 6 meses atrás, escondendo as mãos como se guardasse um segredo mortal. Ingrid recuou até suas costas baterem no mastro. Eu não sei onde está a prata. Mentirosa. Doroteia estendeu a mão enluvada e agarrou o pulso de Ingrid, virando-o para cima. As linhas azuladas brilhavam à luz das lanternas do navio. Estas marcas são o mapa. Seu pai era navegador demais para desperdiçar um código perfeito. Mesmo que sejam... Ingrid puxou o braço de volta. Mesmo que as marcas signifiquem algo, eu jamais as decifrei. Meu pai morreu antes de me explicar. Talvez. Mas agora temos um problema. Holt cruzou os braços. O Duque Kjeldsen viu as marcas, e se há alguém em toda a Noruega capaz de decifrar um código náutico médico, é aquele lunático colecionador. Doroteia assentiu lentamente. Ele já começou a fazer conexões. Vi os olhares dele durante o leilão. Ele não a comprou por caridade. Comprou por curiosidade científica. E curiosidade leva a descobertas. Dal completou. Descobertas que não podemos permitir. Ingrid entendeu. Entendeu perfeitamente. Vocês vão me matar. Vamos fazer você desaparecer. Doroteia corrigiu, como se houvesse diferença. Um acidente trágico. A ladra roubou um barco tentando fugir da justiça durante uma tempestade. O corpo nunca foi encontrado. Bergen esquecerá que você existiu em 1 mês. Holt puxou uma faca do cinto. Não para ameaçar, para cortar a corda que prendia um pequeno bote salva-vidas ao lado do navio. Suba no bote. Não, não é um pedido. 2 soldados a agarraram novamente. Esperem. A voz veio de trás de Doroteia. Todos se viraram. Um homem emergiu da cabine do capitão, envolto em um casaco de lã cinza. Mais velho, cabelos grisalhos, com o tipo de rugas que vem de décadas escrutinando horizontes. Ingrid o conhecia. Todo marinheiro de Bergen conhecia. Navegador-mestre Olaf Strom. O homem que ensinara seu pai a ler as estrelas. Olaf? Sua voz saiu quebrada. Você está com eles? O velho navegador não encontrou seus olhos. Estou cumprindo ordens, menina. Você ensinou meu pai. Você o chamava de irmão, e seu pai me devia 3 anos de salários quando morreu. Olaf cuspiu as palavras como veneno. Arvid Waltersen era um bom homem, mas morreu me devendo dinheiro e deixando você como única herança. O consórcio pagou minhas dívidas. Eu pago minhas dívidas. A traição doeu mais que a de Magnus, porque Olaf fora como um tio para ela. Chega de sentimentalismo. Doroteia fez um gesto impaciente. Olaf, você verificou o bote? Sim, Frustrand. Está preparado como solicitado. O navegador se virou para Holt. Sem provisões, sem remos. A maré a levará para mar aberto em 20 minutos. Com esta tempestade, ela não durará 1 hora. Perfeito. Doroteia assentiu. A mesma morte que quase a levou da primeira vez. Há uma simetria poética nisso. Ingrid foi arrastada até a lateral do navio.
O bote balançava violentamente nas águas negras abaixo, preso apenas por uma corda. Última chance, menina. Holt segurou seu queixo, forçando-a a olhá-lo. Nos diga onde está a prata e faremos sua morte rápida, indolor. Ingrid cuspiu em seu rosto. Holt limpou a saliva lentamente, então sorriu. Como preferir. Eles a jogaram. Ingrid caiu 3 metros antes de bater no bote. A madeira rangeu sob o impacto, água gelada espirrando sobre ela. Acima, ouviu Holt dar a ordem. Soltem a corda! O bote despencou as últimas polegadas até a água. Imediatamente, as ondas começaram a empurrá-lo para longe do navio. Ingrid se agarrou às laterais, os dedos já dormentes de frio. A última coisa que viu antes que a neve engolisse completamente o brigue foi Dorothea Strand acenando. Um gesto delicado, quase educado, despedindo-se de um problema resolvido. O Mar do Norte não perdoa. Ingrid aprendera isso aos 17 anos, quando passou 14 horas flutuando entre cadáveres de marinheiros que conhecia desde criança. Aprendera quando o frio penetrou tão fundo que ela parou de sentir o próprio corpo, quando achou que a morte seria um alívio, e agora, 5 anos depois, o mar vinha buscá-la novamente. O bote girava descontrolado nas ondas. Cada onda que quebrava sobre a borda enchia o casco com mais água gelada. Ingrid tirava com as mãos em concha, mas para cada litro removido, 2 entravam. A tempestade rugia ao redor. Neve e água salgada se fundiam até que ela não conseguia distinguir céu de mar. Tudo era escuridão, tudo era frio. Seus dedos, já marcados pela primeira vez que o mar tentara matá-la, doíam como se estivessem sendo queimados novamente. As linhas azuladas pareciam pulsar, brilhando fracamente sob a pele pálida. O mapa, ela pensou amargamente. Morrerei carregando um tesouro que nunca quis. Uma onda maior bateu contra o bote, quase virando-o. Ingrid foi jogada contra a lateral, batendo a cabeça na madeira. Sangue quente misturou-se com água gelada em seu rosto. Ela estava morrendo, sabia disso. Podia sentir seu corpo desligando da mesma forma que sentira da primeira vez. Primeiro as extremidades ficavam dormentes. Depois vinha a confusão mental. Depois foi quando viu. Através da névoa de neve, iluminado por um único lampião balançando, um barco de pesca. Pequeno. Apenas 2 tripulantes visíveis no convés. Ingrid tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco que o vento roubou imediatamente. Tentou acenar, mas seus braços mal respondiam. O barco estava passando, ia embora. Não! O pensamento veio com clareza súbita. Não desta vez. Ingrid forçou os dedos congelados a se moverem. Encontrou um pedaço de madeira solta no fundo do bote. Bateu contra a lateral. 1 vez, 2, 3. O som era fraco, patético. Mas na quietude da tempestade, quando o vento pausou por apenas 1 segundo, um dos pescadores se virou. Apontou. O barco mudou de curso. Ingrid desmoronou no fundo do bote, lágrimas congelando em seu rosto. Não sabia se eram lágrimas de alívio ou terror, porque parte dela, a parte que passara 5 anos se escondendo, fugindo, sobrevivendo, sabia que sobreviver significava continuar carregando o fardo. Mãos ásperas a puxaram da água. Vozes falando em dialeto que ela mal compreendia. Cobertores de lã rústica sendo enrolados ao seu redor. O cheiro de peixe e tabaco barato. Menina, você nos ouve? Ingrid abriu os olhos. 2 irmãos pescadores a observavam. Jovens, assustados. Um deles tinha um rosário de madeira entre os dedos. Obrigada, ela conseguiu sussurrar. O que você estava fazendo lá fora? O mais velho perguntou. Ninguém sai com esta tempestade, a menos que... Ele parou. Olhou para as mãos dela, agora expostas onde os cobertores haviam escorregado. Ingrid viu o medo entrar em seus olhos. Marcas do diabo! O mais jovem recuou.
Eric, ela está marcada. Não. Ingrid tentou se levantar, mas estava fraca demais. Por favor, eu São não sou. apenas Joguem-na de cicatrizes. volta, o jovem gritou. Antes que ela amaldiçoe nosso barco. Acalmem-se. Eric segurou o irmão. Ela está mais morta que viva, não representa perigo. Mas as marcas são marcas de frostbite, idiota, não de magia negra. Eric se ajoelhou ao lado de Ingrid. Você é filha de Arvid Waltersen, não é? Eu o conheci. Bom homem. Ingrid assentiu, incapaz de falar. Pensávamos que você tinha morrido com ele. Quase morri. Sua voz era apenas um fio. E eles acabaram de tentar terminar o trabalho. Quem? O consórcio, Strand, Holt, Dahl. Eles me jogaram ao mar. Eric e o irmão trocaram olhares significativos. Isso é uma acusação grave, menina. É a verdade. O irmão mais jovem cuspiu para o lado. O consórcio controla metade de Bergen. Se realmente tentaram matá-la, foi porque você representa uma ameaça. Eu não represento ameaça a ninguém. Só quero desaparecer. Então por que não desapareceu antes? Eric perguntou gentilmente. Porque voltou a Bergen 6 meses atrás. Ingrid fechou os olhos. Porque, de fato, poderia ter ido para qualquer lugar. Copenhague, Estocolmo, Londres. Mas voltara para Bergen porque era o último lugar onde o pai estivera vivo. Porque mesmo sabendo que era perigoso, ela precisava estar perto das águas que o levaram. Fui tola, ela sussurrou. Foi humana. Eric cobriu suas mãos marcadas gentilmente. E agora? O que fará? Não sei. Nós a levaremos de volta ao porto. Você pode. Não! Ingrid se sentou tão abruptamente que os cobertores caíram. Não posso voltar a Bergen. Eles estão me esperando. Se me virem viva, tentarão novamente. Então onde? Ingrid olhou para suas mãos, para as linhas azuladas que brilhavam fracamente à luz do lampião, e pela primeira vez em 5 anos realmente as viu. Não como maldição, não como vergonha, mas como ferramenta. Seu pai fora navegador. Ensinara-a a ler cartas náuticas antes que ela pudesse ler poesia. E nas últimas semanas, vendo Magnus desenhar cada linha, cada ramificação, cada nó do padrão, ela começara a ver algo. Coordenadas, não óbvias, mas codificadas em um sistema que apenas alguém que conhecesse tanto navegação quanto o próprio corpo de Ingrid poderia decifrar. Latitude nas linhas verticais do pulso esquerdo, longitude nas horizontais do pulso direito, profundidade nos nós entre os dedos e a distância da costa. Estava nos redemoinhos entre o polegar e o indicador. Magnus tinha razão. Ela era um mapa vivo. E neste momento, pela primeira vez, Ingrid Waltersen decidiu que se iria carregar este fardo de qualquer forma. Poderia ao menos usá-lo. Levem-me para Stavanger, ela disse, a voz subitamente firme. Tenho um tio lá. Ele me abrigará. Era mentira. Não tinha tio em Stavanger. Mas Stavanger tinha bibliotecas, mapotecas, registros náuticos. E se ela ia ser caçada de qualquer forma, se o consórcio nunca pararia enquanto ela vivesse, então encontraria a prata primeiro. Magnus Kjeldsen não foi à fortaleza quando recebeu a notícia. O mensageiro de Captain Holt chegou 3 dias após levarem Ingrid, um jovem soldado que mal conseguia olhá-lo nos olhos. Lamento informar, Vossa Graça, que a fugitiva Ingrid Waltersen pereceu tentando escapar por mar durante a tempestade. Seu bote foi encontrado vazio a 5 quilômetros da costa. Presumivelmente afogada. Magnus dispensou o mensageiro sem palavra. Depois, trancou-se em sua biblioteca por 2 dias. Não comeu, não dormiu. Apenas olhava para os desenhos espalhados sobre a mesa. 23 ilustrações perfeitas da mão esquerda de Ingrid. Cada linha mapeada com precisão cirúrgica, inúteis agora.
porque ele precisava da mão direita para completar as coordenadas, e a mão direita estava no fundo do mar. Na terceira noite, Magnus finalmente se permitiu sentir raiva. Contra si mesmo, contra o consórcio, contra Holt por ser tão obviamente corrupto, mas principalmente raiva contra a própria covardia. Ele recuara quando vieram buscá-la. Escolhera preservar os desenhos em vez de preservar a vida, exatamente como fizera com seus soldados, anotando sintomas enquanto morriam. Você nunca salva ninguém. A voz de Ingrid ecoou em sua memória. Apenas documenta suas mortes. Magnus pegou o primeiro desenho. Olhou para as linhas delicadas que capturavam cada detalhe da pele marcada de Ingrid. Depois rasgou todos, um por um. 23 semanas de trabalho meticuloso destruído em 3 minutos. Quando terminou, ajoelhou-se no meio dos pedaços de papel e, pela primeira vez desde que 340 homens morreram sob seus cuidados, Magnus Kjeldsen chorou. Mas lágrimas não trazem mortos de volta. E enquanto ele destruía seus desenhos em Bergen, a 200 quilômetros ao sul, em uma biblioteca empoeirada de Stavanger, Ingrid Waltersen espalhava cartas náuticas sobre uma mesa de carvalho e começava a decifrar o segredo que seu pai gravara em sua carne. Linha por linha, coordenada por coordenada, até encontrar o X que marcava o tesouro e o X que marcaria sua vingança. 6 semanas depois, Tribunal de Bergen. O salão do Tribunal Municipal estava lotado até as vigas do teto. Mercadores, aristocratas, pescadores, criados, todos espremidos nos bancos de madeira, empurrando-se para ver melhor. Não era todo dia que o consórcio mais poderoso de Bergen era chamado a julgamento. E certamente não por uma morta. Fru Dorothea Strand sentava-se na primeira fileira, envolta em seda preta, o rosto uma máscara de indignação controlada. Ao seu lado, Kaufmann Lars Dahl apertava um lenço contra a testa suada. Capitão Erik Holt permanecia em pé perto da porta, a mão no punho da espada, olhos varrendo a multidão como se esperasse uma emboscada. Talvez devesse. Ordem! O juiz magistrado bateu o martelo contra a mesa. Anders Falk era um homem idoso, mas com reputação de incorruptível, razão pela qual raramente julgava casos envolvendo o consórcio. Mas desta vez, a petição viera de uma fonte que nem mesmo Dorothea Strand ousara recusar. Esta corte está aberta. Caso da Coroa versus Strand, Dahl e Holt. Acusações de contrabando, apropriação indébita de propriedade real e tentativa de homicídio. Um murmúrio percorreu a multidão. Dorothea se levantou, a voz gélida. Vossa Excelência, isto é um ultraje. Estas acusações são baseadas em fantasias de uma ladra morta. A senhora se sentará. Falk a interrompeu. E permanecerá em silêncio até ser chamada a testemunhar. Dorothea piscou, atônita. Ninguém a interrompia. Lentamente, ela voltou a se sentar, mas seus olhos prometiam retribuição. Pode apresentar sua primeira testemunha. A porta lateral do tribunal se abriu e Ingrid Waltersen entrou. O silêncio que caiu sobre o salão tinha peso físico. Pessoas se levantaram nos bancos. Alguém deixou cair um livro de orações. Fru Strand ficou branca como cera. Ingrid não estava vestida como escriba, não usava roupas de criada ou de fugitiva. Usava um vestido de lã azul marinho simples, mas bem cortado, cabelos presos em um coque severo. E suas mãos estavam completamente descobertas. As linhas azuladas brilhavam sob a luz das janelas altas do tribunal. Cada ramificação, cada nó, cada padrão exposto para que todos vissem. Ela caminhou até a frente com a postura de quem já sobrevivera a coisas piores que olhares de julgamento. Parou diante da mesa do juiz e fez uma reverência. Fröken Ingrid Waltersen, Vossa Excelência.
filha do falecido capitão Arvid Waltersen e vítima de tentativa de assassinato pelos acusados. Impossível! Holt gritou. Esta mulher se afogou. Encontramos o bote vazio. Encontraram um bote vazio porque eu consegui alcançar um barco pesqueiro antes de morrer. Ingrid se virou para encará-lo. O mesmo barco pesqueiro cujos tripulantes estão prontos para testemunhar que me encontraram à deriva durante uma tempestade, sem remos, sem provisões, jogada ao mar, deliberadamente. Mentiras! Doroteia se levantou novamente. Ela é uma ladra comprovada. Roubou meu broche de âmbar. O broche que a senhora mesma plantou em minha bolsa. Ingrid respondeu calmamente. E que depois usou como pretexto para me expor publicamente e me entregar aos seus cúmplices. Ordem! Falk bateu o martelo. Fru Strand, esta é sua última advertência. Fröken Waltersen, por favor, apresente suas evidências. Ingrid respirou fundo. Este era o momento. Tudo dependia do que aconteceria nos próximos minutos. Vossa Excelência, há 5 anos meu pai transportava uma carga secreta para a coroa dinamarquesa. 2.000 marcos de prata. A viagem foi sabotada. Meu pai morreu. A prata desapareceu. Ela pausou. Mas antes de morrer, Capitão Waltersen garantiu que a localização do tesouro não se perdesse. Ele a codificou em um lugar onde ninguém pensaria em procurar. Ela ergueu as mãos. Nestas marcas. O tribunal explodiu em sussurros. Falk bateu o martelo repetidamente. Silêncio. Fröken Waltersen, esta é uma acusação extraordinária. Pode prová-la? Posso, Vossa Excelência. Ingrid fez um gesto. Mas precisarei da ajuda de uma testemunha especializada. A porta lateral se abriu novamente. Magnus Kjeldsen entrou. Ingrid não o vira desde aquela noite, desde que ele escolhera os desenhos em vez dela. Mas quando seus olhos se encontraram através do salão, algo passou entre eles. Não perdão, ainda não, mas reconhecimento mútuo de falhas. E talvez a possibilidade de redenção. Magnus caminhou até a frente, fez uma reverência ao juiz. Duque Magnus Kjeldsen, Vossa Excelência, ex-médico militar e colecionador de registros náuticos. Vossa Graça é bem-vindo. Falk assentiu. Como pode auxiliar este tribunal? Nas últimas 6 semanas, trabalhei em colaboração com Fröken Waltersen para decifrar o código deixado por seu pai. Magnus abriu uma pasta grande. De dentro, retirou cartas náuticas, diagramas anatômicos e desenhos detalhados. As marcas em suas mãos não são aleatórias. São um sistema de navegação codificado que combina coordenadas geográficas com profundidade marítima. Ele espalhou os documentos sobre a mesa do juiz. Falk se inclinou para examinar, os olhos se arregalando. Extraordinário! Mais que isso, Vossa Excelência, é genial. Magnus apontou para as ilustrações. Observe. As linhas verticais no pulso esquerdo representam graus de latitude norte. As horizontais no pulso direito, graus de longitude leste. Os nós entre os dedos indicam profundidade em braças, e estes redemoinhos específicos entre polegar e indicador. Distância da costa. Ingrid completou. Meu pai me ensinou navegação desde criança. Ele sabia que se algo acontecesse com ele, eu seria a única pessoa que poderia decifrar o código. Porque precisaria não apenas entender navegação, mas também conhecer intimamente as marcas em meu próprio corpo. Dahl finalmente encontrou a voz, estridente de pânico. Isto é absurdo. Uma história inventada para... Silêncio. Falk não ergueu os olhos dos documentos. Continue, Vossa Graça. Usando estas coordenadas, Fröken Waltersen e eu conduzimos uma expedição marítima há 2 semanas. Magnus retirou outro documento. Um relatório oficial, selado.
Em uma localização a 60 graus, 23 minutos norte e 5 graus, 12 minutos leste, a uma profundidade de 12 braças, encontramos os restos do Brig Sankt Olaf. E em seus porões, ele colocou sobre a mesa uma barra de prata. O selo real dinamarquês brilhava sob a luz. 2.000 marcos de prata da coroa, exatamente como descrito nos registros de embarque. O tribunal entrou em caos. Pessoas gritando, empurrando para ver melhor a barra de prata. Dorothea Strand estava de pé, o rosto contorcido de fúria impotente. Holt dera a mão à espada, mas havia guardas demais ao redor. Falk bateu o martelo até que o silêncio retornasse. A prata foi entregue aos representantes da coroa? Sim, Vossa Excelência. Magnus assentiu. Todas as 2.000 barras foram recuperadas e estão sob custódia real em Copenhague. A coroa já expressou gratidão pela recuperação, o que significava que a coroa estava do lado de Ingrid e contra o consórcio. Falk se recostou em sua cadeira, os dedos entrelaçados. Isto estabelece que a prata existia e foi roubada, mas não prova que os acusados foram responsáveis pelo roubo ou pela tentativa de assassinato de Fröken Waltersen. Para isso, Vossa Excelência, tenho outra testemunha. Ingrid fez um gesto. A porta se abriu pela terceira vez. Navegador-mestre Olaf Ström entrou cambaleando levemente. Estava visivelmente embriagado, ou atuando como tal. Dorothea ficou lívida. Olaf, o que você... Cale a boca, sua víbora. Olaf cuspiu no chão. Já fiz coisas demais por seu dinheiro. Não farei mais. Ele se virou para o juiz, tirando um maço de papéis do casaco. Vossa Excelência, sou navegador-mestre há 40 anos. Ensinei metade dos capitães de Bergen, incluindo Arvid Waltersen. Sua voz tremeu. E por ganância, traí seu legado. Olaf, não. Ingrid começou, mas ele a interrompeu. Deixe-me fazer isto, menina. É a única redenção que me resta. Ele estendeu os papéis a Falk. Estes são registros de navegação dos últimos 6 anos. Documentam reuniões secretas entre Strand, Dahl e Holt nos meses anteriores ao naufrágio do Sankt Olaf. Documentam pagamentos feitos a tripulantes para sabotar o navio. E documentam... Ele engoliu em seco. Documentam minha própria participação em fornecer rotas falsas ao capitão Waltersen, garantindo que ele navegasse direto para a tempestade. O silêncio agora era de horror. Ingrid sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas forçou-se a permanecer imóvel. Olaf continuou, a voz quebrada. Eu matei Arvid e 22 homens bons, por 300 rigsdaler. Ele olhou para Ingrid. E quando você voltou a Bergen, quando eles me pediram para ajudar a matá-la também, eu aceitei, porque já estava condenado de qualquer forma. Por que está confessando agora? Falk perguntou. Olaf riu, um som amargo. Porque ela sobreviveu. 2 vezes. E se uma menina pode sobreviver ao Mar do Norte 2 vezes, talvez exista algo além da ganância neste mundo. Algo que vale a pena morrer defendendo. Ele se virou para Ingrid. Não espero perdão, mas espero que isto ajude. Ingrid não conseguiu responder. Apenas assentiu. Falk examinou os documentos por longos minutos. Quando finalmente ergueu os olhos, sua voz era de ferro. Captain Holt, Kaufmann Dahl, Fru Strand, levantem-se. Lentamente tremendo, eles obedeceram. Com base nas evidências apresentadas, testemunho de Fröken Waltersen, confirmação de Vossa Graça, o Duque Kjeldsen, evidência física da prata recuperada e confissão documentada de navegador Ström, considero os culpados de conspiração para roubo de propriedade real, sabotagem marítima, homicídio de 23 pessoas e tentativa de homicídio contra Fröken Ingrid Waltersen. Dorothea abriu a boca, mas nenhum som saiu.
Sentença será proferida em 1 semana, após consulta com representantes da coroa dinamarquesa. Até lá, os acusados permanecerão sob custódia. Falk bateu o martelo. Este tribunal está encerrado. Guardas avançaram. Holt tentou resistir, mas foi derrubado em segundos. Dahl desmoronou, chorando. Dorothea Strand foi conduzida para fora com a mesma dignidade com que entrara, mas todos viram suas mãos tremerem quando as algemas de ferro foram colocadas. A multidão explodiu em conversas. Alguns comemoravam, outros estavam aturdidos. Ingrid permaneceu imóvel, tentando processar que realmente acabara. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. Magnus, você conseguiu. Ele disse baixinho. Nós conseguimos. Ingrid corrigiu. Sem seus conhecimentos náuticos, eu nunca teria decifrado as coordenadas completas. Sem sua coragem, eu nunca teria tido a chance de ajudar. Magnus hesitou. Ingrid, sobre aquela noite, quando deixei que te levassem, você escolheu o conhecimento em vez da vida. Ingrid disse diretamente. Assim como escolheu anotar sintomas em vez de salvar soldados. Magnus recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sei, e isso me assombra todos os dias. Bom, Ingrid segurou as mãos dele. Porque assombrar deveria. Mas então você fez algo diferente. Quando soube que eu estava viva, você não tentou me capturar novamente. Não tentou roubar o mapa. Você me ajudou. Não tive escolha. Todos sempre têm escolha. Ingrid apertou suas mãos. E desta vez, você escolheu certo. Magnus olhou para ela por um longo momento. Então, muito devagar, ergueu as mãos marcadas dela e as virou, estudando as linhas azuladas à luz. Durante semanas vi estas marcas apenas como um quebra-cabeça médico, um código a ser decifrado. Ele traçou delicadamente uma das linhas com o polegar. Mas agora vejo o que realmente são. E o que são? Prova de que você é mais forte que o mar que tentou te matar. Mais forte que os homens que tentaram te afogar. Magnus encontrou seus olhos. São um testemunho de sobrevivência. E eu fui um tolo por não ver isso antes. Ingrid sentiu algo se romper dentro de seu peito. Algo que ela mantivera congelado desde aquela primeira noite nas águas geladas. Magnus! Ingrid, eu não sei se mereço seu perdão. Provavelmente não mereço. Ele ainda segurava suas mãos. Mas se você me permitir, gostaria de passar o resto da minha vida não documentando mortos, mas celebrando os vivos, começando com você. Não foi um pedido de casamento, foi algo mais profundo, um pedido de redenção compartilhada. Ingrid olhou para o homem que a comprara como espécime, que a desenhara como quebra-cabeça, que a abandonara à morte e que depois a ajudara a encontrar justiça. Tenho uma condição, ela disse. Qualquer uma. Aquela biblioteca cheia de frascos de cadáveres? Vamos transformá-la em algo útil. Magnus piscou, confuso. Em quê? Um hospital. Ingrid sorriu pela primeira vez em semanas. Para marinheiros, para pescadores, para pessoas que sobrevivem ao impossível e precisam de alguém que realmente tente salvá-las, não apenas documentá-las. Magnus ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou ter ido longe demais. Mas então ele começou a rir, uma risada genuína, libertadora. Um hospital. Sim, eu gostaria muito disso. E ali, no tribunal de Bergen, rodeados por murmúrios de escândalo e justiça, 2 sobreviventes de suas próprias tragédias encontraram algo que nenhum deles esperava. Uma segunda chance. 3 meses depois. A mansão de Magnus Keltzen não parecia mais um mausoléu. Os frascos de cadáveres haviam sido doados à Universidade Médica de Copenhague. Os instrumentos cirúrgicos limpos e esterilizados agora serviam propósitos de cura.
E onde antes havia apenas silêncio e morte, agora havia vozes. Vozes de marinheiros recuperando-se de hipotermia, de pescadores cujas feridas infectadas estavam sendo tratadas adequadamente, de mulheres que sobreviveram a partos difíceis e cujos bebês choravam saudavelmente nos berços. O hospital Waltersen Kjeldsen. Ingrid caminhava pelos corredores, verificando pacientes, ajustando cobertores, oferecendo palavras gentis. Suas mãos, sempre descobertas agora, não causavam mais medo, causavam esperança. Se ela sobreviveu, os pacientes sussurravam, talvez eu também sobreviva. Magnus a encontrou na sala de suprimentos organizando bandagens. Acabei de receber uma carta da coroa. Ele disse acenando com o envelope selado. Más notícias? Sentença foi proferida. Dorothea Strand, Lars Dahl e Eirik Holt foram condenados a 20 anos de trabalhos forçados nas minas de carvão da Dinamarca. Magnus pausou. Olaf Ström recebeu 10 anos, mas com possibilidade de redução por cooperação. Ingrid assentiu lentamente. Parte dela queria sentir satisfação, vingança cumprida, mas tudo o que sentia era vazio, cansaço. É suficiente? Nunca é suficiente. Magnus segurou sua mão. Mas é justiça, e justiça, mesmo imperfeita, é melhor que vingança. Ingrid olhou para seus dedos entrelaçados. As linhas azuladas em sua pele não pareciam mais estranhas ao lado das mãos pálidas de Magnus. Pareciam complementares. Mapas e médico. Sobrevivente e redentor. A recompensa da coroa pela recuperação da prata foi generosa, Magnus continuou. Suficiente para manter o hospital funcionando por anos. E ainda sobrou o bastante para... Ele se ajoelhou. Ingrid sentiu seu coração parar. Magnus, o que você... Ingrid Waltersen. Ele a interrompeu, a voz firme, mas emocionada. Você me ensinou que cicatrizes não são vergonha. São mapas de sobrevivência. E eu gostaria de passar o resto da minha vida navegando ao seu lado. Não como colecionador. Não como observador, mas como parceiro. Ele abriu uma pequena caixa. Dentro, um anel simples de prata, sem pedras preciosas. Apenas prata polida com uma gravação interna. Mais forte que o mar. Case-se comigo? Ingrid olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que a comprara, a traíra e depois a ajudara a se vingar. Imperfeito, falho, humano e completamente sincero. Sim, ela sussurrou. Magnus deslizou o anel em seu dedo, sobre as linhas azuladas. Sobre o mapa que levara 5 anos para decifrar. E quando se levantou e a beijou, Ingrid percebeu que pela primeira vez, desde aquela noite gelada no Mar do Norte, ela estava verdadeiramente aquecida. Lá fora, a neve começava a cair novamente sobre Bergen. Mas dentro do hospital Waltersen Kjeldsen havia calor, havia vida, havia propósito. E 2 pessoas que aprenderam da forma mais difícil que cicatrizes não são finais de histórias, são apenas capítulos. E os melhores capítulos ainda estavam por vir. As mãos de Ingrid Waltersen nunca mais precisaram de luvas, não porque as marcas desapareceram, mas porque ela aprendeu que cicatrizes são bússolas que apontam para quem realmente somos quando sobrevivemos ao impossível. E Magnus, ele finalmente entendeu que preservar o passado em frascos de vidro não salva ninguém, mas escolher salvar uma vida, com as próprias mãos, não com anotações, pode redimir até os fantasmas mais frios. O consórcio que tentou afogá-la passou 20 anos nas profundezas das minas dinamarquesas, aprendendo que algumas correntes são mais pesadas que água salgada. E Olaf Ström, que traiu por 300 rigsdaler, descobriu que redenção não tem preço, apenas custo. Bergen nunca esqueceu a mulher que voltou dos mortos 2 vezes.
Mas mais importante, nunca esqueceu que ela transformou sua segunda chance não em vingança, mas em um hospital onde outros náufragos encontraram porto seguro. No final, não são os tesouros que resgatamos do fundo do mar que nos definem. São as vidas que escolhemos salvar na superfície. Se esta história te tocou, deixe seu like, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative as notificações. Aqui, contamos verdades que a história tentou afogar, mas que sempre encontram um jeito de voltar à superfície. Até a próxima revelação.